Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Que bom. Gostaria de dizer a vocês que hoje nós iremos estudar algo muito interessante. Mas, antes de estudarmos a nossa lição, quero saber de vocês se vocês já presentearam a mãe de vocês. Hoje, além da nossa aula, do nosso compromisso todos os domingos, hoje também é o Dia das Mães, certo? Então, eu passei na semana passada uma atividade para vocês, que era para vocês desenharem uma folha de papel ou escrever algo bem legal para a mãe, desenhar um coração, flores, né? Porque a gente não tem como se reunir na igreja para poder passar atividades para vocês entregarem às mães de vocês no culto à noite, nem fazer as homenagens, certo? Então, eu passei para vocês essa atividade como uma forma também de vocês homenagearem a mãe de vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham cumprido essa atividade. Se ainda não entregou à mamãe o desenho, então espera a nossa aula acabar. E assim que a nossa aula acabar, entrega para sua mamãe o desenho, fala algo bem bonito para ela. Olha, mamãe, eu te amo. Sou muito grato a Deus pela sua vida. Que Deus continue te abençoando. Dá um abraço nela e um beijo muito carinhoso, tá certo? Não pode esquecer de homenagear sua mamãe nesse dia de hoje, tá bom? Bom, a nossa aula de hoje, ela vai falar que uma pessoa, além de ser muito excluída pela sociedade por estar doente, ela também não tinha quem o ajudasse. Na semana passada nós vimos que a pessoa que estava doente, ela teve amigos para ajudá-lo a descer pelo telhado. Vocês lembram? Ele teve amigos que abriam um buraco no telhado e aí desceu ele para que ele chegasse mais próximo de Jesus e fosse curado. Mas na história de hoje, a gente vai ver que essa pessoa não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo, tá certo? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. A nossa lição de hoje é a 6. Jesus cura um homem doente, tá? A nossa leitura bíblica está no livro de João, o capítulo 5, o versículo do 1 ao 18, tá bom? Antes de começarmos, nós vamos orar, agradecendo a Deus por tudo isso, pelo dia, né? Pelas nossas mamães, pela nossa aula, porque Jesus é bom e cuida da gente, tá bom? Então, fechem os olhos e orem junto comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Bom, no Evangelho de João, há uma passagem bíblica em que se destaca um milagre vivenciado por uma pessoa comum, enquanto Jesus estava passando por Jerusalém, próximo ao tanque de Betesda. Este homem havia 38 anos que estava enfermo. Naquele lugar ficavam muitos cegos, mancos e paralíticos, todos esperando pelo movimento das águas para serem curados. Jesus mostrou compaixão e seu grande amor para com ele, ao passo que também mostrou a todos nós que é a solução para todo aquele que nele crê. Tá certo? Vamos lá. A bondade e a generosidade de Deus estão presentes em várias histórias que conhecemos, não só da Bíblia, mas até hoje no nosso dia a dia, né? É como a lição está falando, todos os dias a gente tem milagres para agradecer ao Senhor. Que milagres eu tenho para agradecer ao Senhor? Tudo aquilo que a gente passa
tudo aquilo que acontece com a gente são milagres. O fato de estarmos vivos, respirando, de termos alimentação, de termos água, de poder ter um lugar para dormir, ter a nossa família bem junto com a gente, tudo isso é motivo para a gente agradecer. Ter saúde, a gente poder assistir algo que a gente quer, né? Tudo isso são motivos para a gente agradecer a Deus. Então, o nosso Deus, ele é bondoso e muito generoso com a gente, porque nós não somos merecedores de nada disso. Não merecemos nada disso. Mas Deus, ele é muito bom e ele tem misericórdia e compaixão de nós, né? Então, a gente vê que isso não tem só na Bíblia, acontece nas nossas vidas também todos os dias. Jesus, ele nos deu exemplo de compaixão e amor para seguirmos. Ninguém nasce bom, mas quando pedimos para Jesus entrar nos nossos corações, praticamos atos de bondade e amor ao próximo. Como o próprio Jesus nos foi o maior exemplo, sempre cuidando e ajudando as pessoas. Antes de falar o que precisamos fazer, ele mesmo faz, né? Todas as vezes que a gente ora, a Bíblia ela fala que antes de abrirmos a nossa boca, Deus ele já sabe o que a gente vai falar. Claro que não é porque ele já sabe o que a gente vai falar que a gente não vai contar para ele. Não. Deus ele também gosta que a gente conte para ele tudo nos mínimos detalhes, como a gente conta para um coleguinha, para um amigo, né, para nossa mãe. Desse mesmo jeito que a gente conta tudo explicadinho a essas pessoas, Deus ele também quer que a gente conte tudo explicadinho para ele no momento da oração. Mas todas as vezes que a gente abre a boca para falar algo, para contar algo para ele, ele já sabe. Então, é justamente o que a lição está falando para a gente. Antes de falar o que precisamos fazer, ele mesmo faz, porque ele sabe do que a gente precisa. Sabe quais são as nossas necessidades, o que estamos passando. Então, antes de falarmos, de contar para ele, ele já sabe. E ele já realiza o milagre, tá? Quando recebemos Jesus em nosso coração, o Espírito Santo começa a fazer em nós uma obra de transformação. Para isso, é preciso que fiquemos com os nossos ouvidos bem abertos para ouvir a voz de Deus, nos orientando em todas as coisas, tá bom? Então, é um conselho que a nossa lição está nos dando, tá? Todas as vezes que a gente pede ao Espírito Santo para trabalhar, para fazer morada, né? Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. O Espírito Santo ele começa a transformar a vida da gente de uma forma que às vezes até a gente se surpreende, né? Porque nós não somos bons. A Bíblia fala que nós não somos bons. A bondade ela é de Deus, ela vem de Deus, certo? Então todas as vezes que a gente tem atos de bondade, que a gente ajuda pessoas, não é porque a gente é legal, porque a gente é bonzinho. Não, é porque Jesus habita na gente, fez morada na gente, transformou a nossa vida. Por isso a gente realiza os atos de bondade, porque é Jesus através de nós, entenderam? Então, o conselho que a lição está nos dando é: quando ele começa essa transformação, a gente precisa ter os nossos ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus, orientando a gente a fazer todas as coisas. Por quê? Nós, seres humanos, temos a mania de achar que sabemos fazer as coisas, que temos o controle, que podemos controlar, que podemos fazer, mas nós não podemos fazer. Nós não temos como realizar nada se do alto não nos for dado, se Jesus não conceder para a gente, se Ele não fizer nas nossas vidas, porque tudo é para Ele, tudo vem dEle, tudo é por meio dEle.
tá bom? Então, a gente precisa ter os nossos ouvidos abertos para ouvir a voz dele. Como é ter ouvidos abertos? É estar sempre o tempo todo em ligação com o Pai. Eu não preciso estar orando apenas ajoelhado. Não preciso estar orando apenas quando eu estou na igreja. Eu posso estar orando também enquanto eu estou sentada na escola, não no momento da aula. Claro, a gente pode orar no momento da aula sim, mas digo no sentido assim, para não perder o foco, Tem que prestar atenção na aula para aprender. Mas no momento do lanche, no momento em que eu vou no banheiro, eu posso estar orando na minha mente, falando com Jesus na minha mente. A gente não tem uma vozinha dentro da nossa cabeça, que às vezes a gente pensa uma coisa ou canta uma musiquinha. Pronto. Essa mesma voz a gente pode manter em ligação com o Pai, orando, Para que a gente possa estar ouvindo a voz dele. Para que ele possa ter intimidade com a gente e possa contar para a gente as coisas, possa nos orientar a como fazer as coisas, porque a gente não sabe como resolver os nossos problemas, A gente precisa de Jesus, a gente precisa do papai e da mamãe para poder cuidar da gente. E com Jesus é da mesma forma, a gente precisa ter essa ligação com ele, Manter os nossos ouvidos abertos, manter sempre a oração na mente também, para que a gente possa sempre ouvir a voz dele falando com a gente, tá bom? Em cada milagre que aprendemos nesta lição, vamos entender que Jesus se preocupou com pessoas que estavam esquecidas pela comunidade, rejeitadas por causa de doenças, estigmas, posição social, enfim. Estigmas quer dizer que é uma cicatriz na pele. Quando a gente cai, faz o cascão, e depois que o cascão sai, a pele da gente não fica manchadinha, às vezes fica com uns pontinhos e tal. Eu tenho um monte na perna, no joelho, porque eu brincava muito na rua e só andava caindo. Então, eu tenho um monte dessas marcas nos joelhos, E todas elas viraram cicatrizes. Então, naquela época, as pessoas elas tinham cicatrizes por alguma doença também, porque, como eu expliquei para vocês em algumas outras aulas, a maioria das doenças antigamente não tinha cura, não tinha vacina, não tinha uma forma de tratamento. Então, as pessoas que adoeciam, elas não tinham hospitais para ir, não tinha médicos para ir, não tinha. Elas tinham que viver isoladas da sociedade, sempre escondidas, porque as pessoas elas não queriam ter contato com elas, com medo de pegar também. A forma de transmissão era muito rápida, como a questão do vírus também, que eu já conversei com vocês nas outras aulas. Então, naquela época, era assim. Hoje em dia a gente tem os hospitais, e a gente pode ir ao médico quando sente algo ou quando tem alguma doença, mas naquela época não tinha. Então essas pessoas elas tinham que viver isoladas, como tá a questão do vírus hoje em dia, Temos que ficar isolados para não pegar nem para contaminar ninguém, Só que naquela época era bem ruim, porque as pessoas tinham que sair de casa, viver sozinhas. Era muito triste. Enfim, essas pessoas, ninguém dava valor algum, mas Jesus as traz para perto de si e diz: vinde a mim. Na lição de hoje, o milagre acontece próximo ao movimento das águas em Betesata. Os judeus estavam em festa e Jesus subiu até Jerusalém. Ali, chegando, aproximou-se do tanque onde ficavam muitas pessoas, doentes, cegos, mancos e etc. Vou mostrar para vocês, tá? A figura é essa aqui.
tá vendo? Ó, esse aqui tinha uns pontinhos vermelhos. Essa daqui ela tava chorando. Aqui tinha um rapaz mais ou menos sentado no chão, né? Aqui tinha um idoso que aparentemente parece ser cego, né? Que ele tá segurando uma bengala, então acredito que ele seja cego, né? E aí lá nesse tanque ficavam a maioria dos doentes, né? Eles se aglomeravam, ficavam juntos, perto uns dos outros, porque nesse tanque acontecia algo. De tempos em tempos, o anjo descia, movimentava a água, e aquele que fosse mais rápido, que chegasse mais rápido no tanque e se molhasse, né, se entrasse dentro do tanque após o anjo ter mexido na água, saía curado dali de dentro. Olha que coisa interessante, né? Então, a maioria dos doentes ficavam ali esperando por uma oportunidade, esperando por um momento em que conseguisse ser o mais rápido para conseguir aquela cura. Meio que de forma instantânea, de forma rápida. Porque não tinha médico, não tinha forma de tratamento, não tinha vacina, enfim. Aquele era um lugar onde muitas pessoas não tinham interesse de visitar ou sequer ajudar. Várias pessoas estavam ali há muito tempo esperando o mover das águas. É o que eu falei para vocês, era bem triste, bem ruim a situação daquelas pessoas naquela época, justamente por conta disso, né? Elas não tinham a quem recorrer, então o único meio de ser curado era aquele, então eles ficavam bem ali. Porém, a sociedade excluía eles, né? Então eles ficavam o tempo todo tristes, né? Talvez até passando fome, porque se não tinha pessoas para ir levar comida para eles, né? Então é uma coisa que a gente para pensar e sente no coração, né? Diziam que todas as vezes que um anjo descia e movimentava essas águas, quem mergulhasse nelas primeiro era curado. É o que eu contei para vocês. O anjo descia, movia as águas, tocava na água, fazia um movimento na água, e aí o primeiro que descesse era curado. Mas a pessoa tinha que ser rápida. Então imagina as pessoas que já eram idosas, que não tinham como correr, fora que tinha muita gente perto do tanque. Então, como as pessoas que estavam um pouco atrás iam conseguir passar? Né? Como a pessoa que era cego ia conseguir chegar lá junto? Né? Então, é uma situação que a gente para pensar, era muito complicado. Tá vendo que eu falei a vocês que a gente tem que agradecer a Deus? A gente tem que agradecer a Deus por tudo que a gente tem, né? Somos privilegiados. Para um homem paralítico que já estava ali há 38 anos, a oportunidade vinha e passava, porque não havia ninguém que o levasse até o tanque. Eu vou mostrar a figura para vocês aqui. Aqui, ó. Ele aqui, tá vendo? E é uma pessoa que... E aqui são outras pessoas passando ao redor. As pessoas que conseguiam andar, né? Foi o que eu falei pra vocês no começo da aula. Na aula passada, a gente estudou e viu que o rapaz, o personagem, né? O personagem não, porque não é fictício. É uma coisa verdadeira. Mas a pessoa que viveu o milagre que eu contei para vocês na semana passada também era paralítico, né? Estava em cima de uma maca, só que ele tinha amigos que o ajudou a chegar a Jesus. Tinha as dificuldades, que era muita gente dentro da casa e fora. Não tinha espaço, mas ele teve amigos que abriam um buraco no telhado e o desceu para que ele chegasse perto de Jesus e recebesse a cura. Mas esse daqui não. Ainda mais que todo mundo que estava ali era doente. Todo mundo que estava ali queria receber cura.
Então, quem ia deixar a oportunidade para ele, sendo que assim, o anjo descia de tempos em tempos, mas não era uma semana, 2 semanas. Não, a Bíblia ela não especifica quanto tempo era. Porém, por falar tempos em tempos, a gente já imagina que era muito tempo, que eram muitos anos. E só por falar dos 38 anos que ele tinha ali naquele lugar, a gente já percebe que eram muitos anos mesmo. Apesar de que ele tem esse impedimento de não conseguir andar. Mas as pessoas que estavam ali ao redor não tinham como se compadecer da situação dele, porque todos ali estavam querendo a cura. Não é? Então ele não tinha como se aproximar do lugar. E não tinha ninguém que tivesse compaixão dele ali. Então quando é que ele ia ser curado, gente? Pensem aí. Tem como ele conseguir chegar? Não tinha como, se não andava. Então, assim, era muito complicado. Mas aconteceu algo interessante na vida dele quando Jesus passou por ali. Olha só. Naquele dia, Jesus viu aquele homem deitado sem poder se levantar e soube da situação dolorosa que ele vivia há tantos anos. Era triste ver o homem esperando que alguém percebesse a sua presença ali e o ajudasse, mas ninguém ligava para ele. E ainda assim, muitos na mesma situação, esperando que alguém os ajudasse. É o que eu falei para vocês, ele estava ali esperando que alguém ajudasse ele, mas também haviam outras pessoas esperando também. Haviam outras pessoas com outras doenças até também talvez piores do que ele, mas que estava também esperando por alguém que ajudasse, né? As pessoas que são cegas mesmo, ela não tem como se movimentar. Uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, né? Não só por ser paralítica, mas por não conseguir andar, enfim, tantas doenças que haviam, né, naquela época e que não tinha forma de tratamento. Então, tava todo mundo ali esperando, né, esperando a cura, esperando que alguém ajudasse, esperando que, né, esperando. Só que ele já tinha também 38 anos ali esperando. E não tinha ninguém que tivesse compaixão dele. Mas Jesus contemplou a vida dele naquele dia. Né? Isso também acontece em nossos dias. Quantas vezes passamos em um lugar e vemos pessoas que precisam de ajuda? Às vezes chegamos a pensar que aquela pessoa é um caso perdido, mas devemos fazer como Jesus fez e estender as mãos, oferecendo ajuda, uma oportunidade para levantá-la dessa posição difícil. Você sabia que Jesus disse que quem ajudar um dos seus pequeninos será como se ajudasse a ele mesmo? Quando você vir alguém necessitado, estenda a mão e ajude-o, pois Deus lhe recompensará com bênçãos dos céus. Bom, sabe o que Jesus fez ao ver este homem à espera de um milagre? Jesus aproximou-se dele e perguntou: Queres ficar curado? Logo o homem respondeu que ninguém o ajudava a entrar no tanque quando as águas se agitavam. Mas Jesus o ajudou, olhou para ele e disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Vou mostrar para vocês aqui o momento da conversa, tá? Que Jesus falou para ele. Nessa imagem aqui. Aqui é Jesus falando para ele, conversando com ele. Aqui são as pessoas ao redor, aqui do tanque, né, olhando, vendo a situação. Aquele homem recebeu o milagre que há tanto tempo esperava. Isso tudo aconteceu em um dia de sábado, que pelas regras dos judeus não podia se fazer quase nada.
Por isso, fariseus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo. O homem enfermo não sabia quem era Jesus, mas logo que chegou ao templo, encontrou-se com ele. Jesus disse para ele não pecar mais, para que não acontecesse coisas piores. A partir desse encontro, o homem passou a anunciar que Jesus era quem o havia curado. Eu vou mostrar para vocês a figura. Tá vendo? Aqui, ó. Ele já curado. Tá vendo a marca dele aqui, ó? Recebeu a cura. Aqui são pessoas comemorando. Aqui são os fariseus, né? A gente vê logo pela cara. Naquele dia, o homem recebeu de Deus uma oportunidade de vida e de esperança. Isso nos leva a crer na fidelidade de Deus e no seu cuidado para com todo aquele que nele confia. E também que, assim como Jesus, devemos ajudar as pessoas. Como você tem ajudado as pessoas? O ponto-chave, o ponto central da nossa lição de hoje é: a bondade de Deus alcança a todos que confiam nele. E a bondade de Deus não tem limites. Ele está sempre pronto a nos atender em nossas dificuldades. Nas outras lições, a gente tem como perceber que as pessoas com quem Jesus ele curou, trouxe o milagre, tinham fé. Foi realizado por meio da fé. Mas esse homem, a gente precisa observar que ele não tinha esperança. Ele estava frustrado, porque ele já tinha 38 anos ali. Então, quando Jesus chegou para perguntar para ele se ele queria ser curado, ele não respondeu imediatamente: eu quero. Ele contou para Jesus a situação dele, porque ele não sabia, além dele não saber quem era Jesus, ele também não tinha esperança de que alguém iria ajudar ele. Talvez ele tenha contado a situação para Jesus, pensando que era uma pessoa que poderia ajudar ele a chegar no tanque, que poderia ficar ali com ele e ajudar ele a chegar no tanque. Mas ele não sabia que ali diante dele estava o dono do milagre. Estava a pessoa que iria trazer a cura, que não somente a... Então, é justamente isso, Ele não tinha quem o ajudasse. Então, ele não tinha fé no coração. Mas Jesus contemplou a vida dele naquele dia. Mesmo ele não tendo fé, Jesus ele curou, trouxe um milagre para a vida daquele homem. A mesma coisa acontece hoje em dia com a vida de algumas pessoas que não são crentes, mas que recebem milagres, que recebem cura, que acontecem coisas maravilhosas na vida deles. Por que acontece? Porque o nosso Deus, ele estende a bondade dele a todas as pessoas. Não só para quem é crente, para quem o serve, para quem o conhece. Mas ele estende a bondade dele, a misericórdia dele para todas as pessoas. O que nós precisamos entender como seres humanos é que nós temos que agradecer ao Senhor. Nós temos que reconhecer que é Ele quem faz. As pessoas que não são crentes, muitas vezes, elas atribuem o milagre a um tipo de imagem, a um tipo de uma reza que eles tenham feito. E a nossa Bíblia, ela fala que isso está errado. Porque tudo o que acontece, todo milagre que acontece provém de Deus. Tudo quem realiza é Deus. Então nós temos que agradecer a Ele, não a outras coisas. Até porque a Bíblia também vai falar que o nosso Deus, ele não gosta quando a gente divide a nossa adoração, o nosso agradecimento, a nossa atenção com outras coisas, que a gente dê glória a outras coisas além dele. O único que merece ser glorificado, exaltado é o nosso Deus, porque é por meio dele, para ele, por ele, todas as coisas, Então a gente precisa entender que a bondade de Deus alcança todos que nele confiam. Nós precisamos confiar em Deus. A Bíblia está repleta de histórias que vai trazer fé ao nosso coração. É por isso que eu sempre conto para vocês no início da aula
onde está escrito a palavra, né? Onde está escrito a nossa lição, para que vocês também possam ler a Bíblia, porque através da Bíblia a gente tem fé, tá bom? E mais, como a nossa lição de hoje, ela veio perguntando: quando tem pessoas que a gente vê que está passando por uma situação, às vezes a gente passa por uma pessoa na rua, de que forma é que a gente ajuda? A gente só olha para aquela pessoa e acha que é um caso perdido, que ela não tem solução? A gente precisa fazer como Jesus. A gente precisa convidar o Espírito Santo para vir morar no nosso coração, que como eu contei para vocês, ele faz uma obra transformadora nas nossas vidas, mas nós também precisamos abrir o nosso coração, né? Para que o Senhor ele venha realizar os atos de bondade através de nós. E toda vez assim, que eu lembro de algo assim para falar em termos de ajuda, nós temos o culto de missões, né? É uma forma que a gente pode ajudar. Eu posso ajudar como? Posso ajudar dando oferta, posso ajudar sendo missionário, indo para o campo, né? Para falar do amor de Jesus. Eu posso ajudar também orando pelos missionários, orando por aqueles que fazem a obra. Todas essas são formas de ajudar. Todas essas também são formas que Deus ele toca no nosso coração para realizar os atos de bondade, né? A nossa igreja ela também tem ação social, que é onde a gente pode levar um alimento para que possam estar sendo doados, né? Então todas essas são formas de ajudar. A outra forma de ajudar também é fazendo missões, como eu falei para vocês, mas não necessariamente viajando. É falando de Jesus para um coleguinha, para um amigo, para um parente, mandando vídeo da aula. Olha meu coleguinha, olha meu amiguinho, a aula que eu tenho na igreja. Olha como é legal. Deixa eu contar para você. Todas essas são formas da gente ajudar. Todas essas são formas da gente realizar atos de bondade, né? E como eu contei pra vocês, como eu tava falando com vocês na verdade, quando eu lembro dessa questão de atos de bondade, tem uma vez que eu tava em um mercado e aí eu tinha acabado de entrar no mercado pra comprar algo. Vinha saindo uma moça na hora. E na hora que ela tava saindo, eu olhei pro balcão, eu vi que tinha uma chave. Aí imediatamente eu perguntei pro rapaz: essa chave é sua? Ele fez: não, é da última cliente que saiu, ela deve ter deixado aí. Aí eu fui, peguei a chave e fui lá atrás dela. A moça já tinha andado, foi um espaço de tempo bem curto, mas ela já tinha andado muito. Aí eu fui ainda correndo e consegui encontrar ela no final da rua. Chamei ela, falei: ó, moça, a senhora deixou a sua chave lá no lugar. E aí ela, pô, obrigado e tal, Deus continue te abençoando, né? Outra vez foi uma menina que me pediu informação, eu fui levei ela no lugar, ao invés de só falar, fui levar ela no lugar. E aí ela ficou super feliz e tal, agradeceu, porque ela não conhecia, não sabia onde era também. Aí ela foi, agradeceu, e depois disso ela até se tornou minha amiga, né? Toda vez que me via, parava pra conversar. E não só isso, tantas outras coisas, né? Em questão de visitar os idosos. Ali tem um lado dos idosos aqui no... Depois das Americanas, ali no Caminho de Areia, tem um lar de idosos. Já fui ali numa época que eu fiz curso. E aí a gente tinha que realizar ação social. E aí eu fui lá, visitei eles, falei do amor de Jesus. Visitar o CASA. O CASA é um lugar onde tem crianças, né, jovens, adolescentes, adultos que têm uma doença, né, tem AIDS, e é uma doença, e eles geralmente ficam isolados porque têm imunidade baixa. Então, a minha mãe ela fazia obra lá, né? Ela levava a palavra de Jesus todo sábado lá com algumas irmãs, fazia as orações, e aí eu ia junto com ela, né? Algumas vezes eu não podia entrar porque era criança,
mas algumas vezes eu conseguia entrar. E aí falava com as crianças sobre o amor de Jesus, né? Contava para elas. Então, assim, todas essas são formas da gente ajudar. Eu posso fazer essas coisas, eu tenho como fazer essas coisas. No momento possa ser que não, porque você ainda é criança, não tem como sair e tal. Estamos na quarentena. Eu entendo. Mas a gente pode orar. A gente pode falar do amor de Jesus. Tá passando na rua, viu uma pessoa que aparentemente parece estar triste, fala do amor de Jesus para ela, né? O seu coleguinha na escola, a sua professora. Todas essas são formas da gente ajudar. Todas essas são formas de Deus realizar nas nossas vidas atos de bondade, né? Não porque a gente é legal, como eu contei para vocês, mas porque o Senhor, Ele habita em nós, tá bom? Então essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês aproveitem bastante o dia de vocês com a mamãe de vocês, que é muito especial, é muito importante, né? Agradeçam muito ao Papai do Céu que vocês têm a mamãe de vocês, né? Tem muitas pessoas aí que não têm. Muitas crianças também que não têm. A gente pode orar por essas crianças. Orem por essas crianças, né? Que não têm as mães delas nesse dia, né? Agradeça ao Senhor. Não só pela mãe, mas também pelo pai de vocês, pela família de vocês, pelos seus irmãos. Agradeça pelos seus amigos, pelos seus colegas e vamos orar para que o Senhor Ele traga cura para a nossa nação, né? E para que isso tudo passe logo, tá bom? Então fechem os olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela aula de hoje. Queremos te agradecer porque o Senhor é bom e a sua bondade ela se estende de geração em geração. É como a aula de hoje, ela nos ensinou que precisamos ajudar, que o seu Espírito Santo possa nos convencer a ajudarmos as pessoas, né? Que o seu Espírito Santo possa deixar os nossos ouvidos abertos para que a gente possa ouvir a sua voz e fazer a sua vontade. Que o Senhor também possa tomar a cada mamãe, a cada papai, a cada família dessas crianças que estão assistindo a aula, que eles possam aproveitar o dia de hoje com a mãe deles, sendo grato a Ti, porque o Senhor é bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre, porque temos saúde. Que nós possamos estar juntos, meu amado, muito em breve, que o Senhor possa trazer a cura para a nossa nação e que nós possamos estar mais perto possível do Senhor. Deus, nós queremos te agradecer também por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. O Senhor é bom. Obrigada por tudo. Amém. Até semana que vem. Não esqueçam de realizar a atividade, tá? Final da aula, façam atividade demais. Feliz Dia das Mães a todas as mamães. Que Jesus continue abençoando a vida de vocês. Até o próximo domingo. Tchau.